Vocês estão bem? Bem. Então, né? Amém. Que bom, que bom. Aventuras. Hoje tivemos aventura, né? Hoje passamos aventura. Que bom que você está aqui mais uma vez, mais uma noite. Que bom que a gente tem a oportunidade de compartilhar mais uma vez um pouco daquilo que Deus tem revelado para a gente. Tem sido para mim uma grata satisfação estar aqui com vocês esses dias, compartilhar daquilo que tem sido um constante desafio para mim também. Às vezes a gente fala de algumas coisas aqui, mas em nenhum momento eu falo da altura de alguém que já chegou, já alcançou, já está vivendo muito facilmente. Não, pelo contrário. Acho que dos desafios nós compartilhamos os mesmos desafios. O desafio de caminhar com Cristo, o desafio dessa vida no Espírito, dessa vida guiada e orientada pelos valores do reino, e não pelos valores aqui simplesmente da terra. Nós estamos em um mundo, e no mundo onde nós estamos, nós temos uma maneira de operar, as pessoas têm uma maneira de funcionar, elas têm uma lógica que faz com que elas funcionem, e aí a gente olha para a Bíblia e Deus, através do Evangelho, Cristo, através dos seus discursos, está convidando a gente para um outro tipo de lógica, para um outro tipo de vida. E a gente tem que, em algum momento, tomar uma decisão. E, na verdade, não é em algum momento, em todos os momentos. Com muita frequência, a gente tem que tomar uma decisão. E é claro que grande parte da nossa vida em grande parte dos momentos, a gente acaba funcionando como tudo à nossa volta funciona, como as pessoas à nossa volta, como a sociedade à nossa volta, como a cultura à nossa volta. Mas é claro que a gente precisa sempre ter em mente que, às vezes, o que Deus nos chama, a maneira como Deus nos chama para funcionar é diferente da ordem das coisas que a gente conhece. E a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre isso, mas antes a gente vai fazendo uma oração especial. A gente tem orado pelos pedidos de oração que o pessoal tem colocado lá nas redes sociais da igreja. A gente tem um pessoal que tem respondido essas mensagens de oração, e hoje mesmo recebi uma mensagem de alguém que colocou um pedido de oração lá, e aí ela recebeu a mensagem de que alguém estava orando por ela, né? Alguém mandou lá a mensagem, alguém não, né? O Gustavo mandou a mensagem falando que estava orando, e aí ela achou muito interessante, ela agradeceu, né, por esse cuidado, né, que ela postou lá o pedido dela de oração e aí recebeu a resposta de que alguém estava orando por ela. E a gente vai orar mais uma vez por essas pessoas que não estão aqui perto da gente, mas que elas representam uma grande quantidade de pessoas que nós conhecemos, amamos, mas que carregam no seu coração os seus pedidos também. E hoje a gente teve o privilégio de estar aqui. Talvez alguém se organizou para estar, desejou estar, mas não pôde estar. E a gente vai orar por essas pessoas também. Eu me lembro que, há um tempo atrás, talvez seja do tempo de alguns de vocês, eu me lembro quando eu era novinho, ia para a igreja, nos cultos de quarta-feira, né? E lá nos cultos de quarta-feira, sempre dava um pouquinho de gente nos cultos, e sempre tinha alguém que falava assim: Senhor, e abençoe aqueles que não puderam vir por motivo justo. Ou seja, aqueles que vieram por motivo não justo estavam sem bênção, né? E não precisa ser assim, né? Qual que é o motivo justo para não vir à igreja? A gente não sabe, a gente tem falado isso da experiência das pessoas, da experiência pessoal. Às vezes alguém simplesmente não quis vir. E talvez a pessoa simplesmente não quis vir. Isso não quer dizer que ela não precise da bênção de Deus, e mais do que isso não quer dizer que ela não será abençoada e alcançada por Deus também. É claro que talvez a bênção que você vai experimentar vai ser diferente. Talvez a bênção que você vai experimentar estando aqui vai ser diferente da bênção de alguém que decidiu não vir. Mas nós vamos orar por esses que não vieram, vamos orar por esses que estão distantes e que compartilharam os pedidos com a gente. Eu vou chamar aqui a Yasmin que vai fazer a oração. A Yasmin é a encarregada da oração dessa noite. Eu quero convidar você a se ajoelhar, se você tiver a possibilidade. Você faça a sua oração, ore por alguém que você sabe que não está aqui, mas que tem um desejo no coração, tem algum pedido especial. Ore por essa pessoa, ore pelos pedidos dessa pessoa, e daqui a pouquinho a Yasmin ora por todos nós. Querido Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que a gente está aqui hoje, aprendendo mais de Ti. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos fez. Agora, abençoa todo mundo que tem um pedido. O Senhor conhece o coração de todo mundo e a necessidade de todo mundo. Abençoa todo mundo aqui nessa noite para ter uma boa noite e aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. A Yasmin orou para que a gente aprendesse mais dele,
E a gente, mais uma vez, vai aprender dele baseado no Evangelho de Mateus. Já desde domingo a gente está lendo Mateus, a gente vai continuar ainda mais hoje. Amanhã eu prometo que eu mudo de Evangelho, mas hoje ainda vai Mateus de novo. Mateus capítulo 16. Existem 4 evangelhos. Você já deve ter feito as contas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos eles foram escritos pensando em públicos diferentes. E por isso que são 4 evangelhos. Nenhum dos evangelhos é uma biografia de Jesus. Nenhum dos evangelhos tem o desejo de ser uma biografia de Jesus, de apresentar toda a vida de Jesus. Os evangelhos, eles têm como objetivo, o escritor dos evangelhos, ele escreve o evangelho pensando em um público-alvo. João está pensando nas pessoas que iriam conhecer a Cristo, as pessoas que precisariam conhecer a Cristo, mas que não haviam visto Jesus pessoalmente, que não haviam conhecido os apóstolos pessoalmente. É gente já lá do final do 1º século, que não tinha tido essa vivência, nem com Jesus e nem com os apóstolos. E aí João escreve, ele relata os evangelhos de forma mais extensa, ele dá mais evidências, ele valoriza os discursos de Jesus, e ele tem aquele verso, né? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E ele está falando de gente que não viu, mas creu. Lucas ele escreve para não-judeus. Lucas ele escreve para pessoas que não são judeus, e o esforço de Lucas é apresentar que o Jesus, judeu, nascido em berço judeu, dentre os judeus, esse Jesus não é salvador apenas de judeus, ele é salvador do mundo inteiro. Ele é salvador de todas as pessoas. Marcos ele escreve pensando um pouquinho mais, Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos ele é um evangelho mais curto, ele é escrito pensando, alguns acreditam provavelmente nos romanos, pensando em gente que vivia essa vida acelerada dos romanos. A vida dos romanos era muito parecida com a vida que a gente leva hoje, uma vida agitada, corrida, gente que tem pouco tempo, gente que não gosta de gastar muito tempo ouvindo coisas muito compridas, e isso é o Evangelho de Marcos. Relatos rápidos, curtos, Jesus, de um lado, Marcos capítulo 5, por exemplo, capítulo 4 e 5, né? Jesus está lá, acalma a tempestade, aí de repente chega e expulsa o demônio de um homem, aí volta embora, cura a mulher que está com fluxo de sangue, já chega na casa de Jairo, já ressuscita a filha de Jairo, e aí em um capítulo você viu 4 milagres rapidinho. É a velocidade. E Mateus ele está escrevendo para judeus. Mateus ele tem o desejo de apresentar Jesus, que o homem que nasceu numa manjedoura, filho de Maria, filho de José, que esse sujeito que não passou pela escola dos rabinos, que não conheceu nenhum rabino antes de se tornar adulto, aquele que é batizado por João Batista lá no Rio Jordão, que esse sujeito sem pedigree, aparentemente, que esse homem, sem nenhuma grande credencial, que esse sujeito é o Messias prometido e que as profecias do Antigo Testamento apontavam para ele. Mateus mostra Jesus como sendo realeza, como sendo real. Ele é da descendência de Davi, ele é o sacerdote que é da descendência de Levi, e ele é o Messias prometido. E aí, nesse meio do caminho, por várias vezes, Mateus registra os embates que existem entre Jesus e os líderes religiosos judeus da época. E aí aparece Mateus capítulo 16, um desses momentos. O que está acontecendo aí? O pessoal está vendo Jesus toda hora fazendo milagre. E sempre que eles veem Jesus fazendo milagre, eles veem o milagre, mas eles nunca estão satisfeitos. Isso acontece, por exemplo, em Marcos capítulo 5, quando Jesus multiplica o pão. João capítulo 6. Jesus vai lá e multiplica os pães. E é dito que Jesus multiplica os pães, e aí ele vai embora para um outro lugar. E diz o relato de João, que as pessoas vão junto com ele depois, vão encontrar-se com ele. Jesus faz o milagre aqui desse lado do Mar da Galileia, atravessa o mar, e lá do outro lado, ele está lá parado esperando. E aí vem um povo todo atrás dele. E esse povo fala para Jesus, olha Senhor, Jesus tinha multiplicado pão e peixe, ele com o pouquinho ali que ele recebeu, com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou aquela multidão inteira. Imagina isso. E aí as pessoas atravessam agora lá o Mar da Galileia, né, que é um grande lago, atravessam lá esse lagão, chegam até Jesus, e agora eles chegam para Jesus e falam o seguinte, Jesus, o que a gente tem que fazer? Aí Jesus fala, acreditem em mim. Aí eles falam, então faz um sinal aí para a gente acreditar em você. Esse pessoal que está pedindo é o mesmo pessoal que comeu pão e peixe multiplicado. Eles estão agora com a cara de pau pedindo para Jesus fazer um sinal. Você quer que a gente acredite em você? Então faz um sinal aí. E eles vão além, porque eles vão falar o seguinte, faz um sinal, porque Moisés fez descer pão do céu. E sabe por que eles estão falando isso para Jesus? Eles estão falando isso por uma razão muito simples. Eles estão dizendo, olha, você quer que a gente acredite em você? Então faz um sinal.
Porque o que você fez não é ainda um sinal. Sinal é o que foi com Moisés, porque Moisés não multiplicou pão. Moisés fez pão descer do céu. Então, se quer que a gente acredite em você, faz um negócio um pouco melhor aí. E aí Jesus vai dar uma resposta bem atravessada para eles e vai falar para eles, Moisés fez pão descer do céu, né? Então chama o pai de vocês lá para contar como é que era o gosto do maná. O vô. Tá alguém aí? Não, né? Por quê? Porque comeram o maná no deserto e morreram. Eu vim para dar pão da vida. E aí Jesus vai falar todo o discurso do pão da vida, que é o pão que eles precisam comer e assim por diante. E aqui está acontecendo algo semelhante. As pessoas estão pedindo um sinal para Jesus. E aí é dito que no versículo 16, versículo 1, aparecem fariseus e saduceus, que são dois grupos rivais. Não são dois grupos que andam juntos, que vão comer junto, vão jantar junto, ficam na casa do outro. Não, são dois grupos rivais. Só que esses dois grupos, lembra de uma coisa, se você tem... Aliás, quando existem dois inimigos, a melhor maneira de torná-los aliados é dar a eles dois um inimigo comum. É o melhor caminho. Agora você tem os fariseus e os saduceus, eles estão brigando. Vamos juntar força e vamos brigar com Jesus? Beleza, aí eles se juntaram e foram brigar com Jesus. E aí quando eles chegam para Jesus, eles falam o seguinte, mais uma vez, após uma multiplicação de pães e peixes, eles chegam para Jesus e perguntam, faz um sinal aí. Faz um milagre. Dá a prova para a gente, que sinal era a prova de que alguém era enviado por Deus. Dá a prova de que você é alguém que veio do céu. E aí, então, Jesus vai dizer no versículo 2, chega à tarde e vocês falam, há um bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, Jesus está falando, olha, vocês sabem reconhecer os sinais do clima. Vocês sabem discernir. E vocês não conseguem entender os sinais do tempo. E aí, então, Jesus, no versículo 4, diz, uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando-os, os retirou. É interessante Jesus, né? A gente quer um sinal, não vai ter sinal para vocês não. O único sinal que vai ser é do profeta Jonas. Que sinal é esse do profeta Jonas? O sinal do profeta Jonas, que Jesus está se referindo, é porque assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim Jesus deveria passar 3 dias no ventre da terra. Assim como a baleia não foi capaz de deter Jonas, assim também o túmulo não seria capaz de deter o Messias. Esse era o sinal que eles iam ter. Vocês querem um sinal? É esse o sinal. Ok. Aí Jesus, esse povo vai embora e Jesus fica com os discípulos. Aí o versículo 5 começa a falar da conversa de Jesus com os discípulos. E Jesus fala, olha, você está vendo o que eles estão querendo? Eles estão querendo um sinal. Eles estão querendo um milagre. Eles estão querendo que eu prove para eles que eu sou Jesus. Eles estão querendo milagres. Eles estão querendo que eu faça alguma coisa maravilhosa. É isso que eles estão querendo. Esse é o fermento dos fariseus. O que Jesus está querendo dizer? Que essa maneira de pensar, essa mentalidade dos fariseus, ela era capaz de envenená-los. Se eles começassem a pensar como os fariseus e como os saduceus, eles iam começar a pedir para Jesus também sinais e iam se esquecer daquilo que era importante. Então Jesus os alerta sobre isso. Entendam, e Jesus já havia falado para eles, o meu reino não é deste mundo. Meu negócio não é fazer milagre aqui. Meu negócio não é curar aqui. Jesus faz milagre aqui para indicar que o reino dele ainda está por vir. Porque se o negócio de Jesus fosse curar todo mundo, ele curava todo mundo. E por que ele não cura todo mundo? Quando Jesus cura uma pessoa, ele está dando o sinal de que no reino dele existe cura. Não é cura para todo mundo e não é cura para agora. Mas é a certeza de que o rei domina sobre todas as coisas e um dia ele tirará as doenças do meio de nós. O rei, ele vem lá e multiplica pão e peixe, mas ele não fica multiplicando pão e peixe todo dia, alimentando todo mundo todo dia. Ele faz isso para provar que ele tem o poder sobre todas as coisas e que no reino dele não haverá fome. O que Jesus está fazendo é um sinal. E esse é o termo que constantemente o Evangelho usa para falar, que é sinal. O que é um sinal? Sinal é algo que indica uma realidade para além dele. Por exemplo, imagine que você está indo numa estrada e aí você tem uma placa, um sinal, dizendo, hospital a 2 milhas. O que esse sinal está dizendo? Que há um hospital a quanto? A 2 milhas. Você parar ali na placa e ficar olhando para a placa, eu vou sentar aqui e esperar o médico vir me atender. Vai resolver o seu problema? Não, por quê? Porque é apenas o sinal. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, os fariseus, os saduceus, esse monte de gente religiosa quer um sinal. Só que o sinal que eles querem é para agora. É isso que eles querem um sinal.
Só que o sinal que Jesus dá, os milagres que Jesus dá, eles simplesmente apontam para realidades muito maiores. Jesus cura aqui para mostrar o poder dele. Jesus ressuscita Lázaro para mostrar o poder dele, para mostrar que ele é o rei desse reino e que o reino foi inaugurado com a chegada dele, mas o reino na sua plenitude ainda não chegou, mas chegará. E quando ele chegar, os doentes não mais precisarão de cura, porque os doentes não mais doentes estarão. Aqueles que passam fome não mais precisarão de multiplicação de pães e peixes, porque a fome não mais existirá. Aqueles que morrem não mais precisarão ser ressuscitados, porque serão ressuscitados de uma vez por todas para viver eternamente. O que Jesus faz aqui é um sinal. E Jesus está falando então para os discípulos, olha, não cai na conversa desse povo. Esse povo está falando de sinal, eles querem um negócio para agora, eles querem um milagre, eles vêm atrás de mim porque eles estão com fome, depois vão embora, eles vêm atrás de mim porque eles estão com uma dor de cabeça, eles vêm atrás de mim porque eles querem alguma coisa, porque eles querem uma solução aqui, uma solução ali, é só isso que eles querem. Não caiam nessa conversa. E aí então, Jesus resolve fazer uma enquete. Se Jesus estivesse no Instagram, ele teria colocado nos stories dele lá, né? No Instagram, tá? No Brasil a gente fala Instagram. Ele ia colocar lá nos stories dele uma enquete, uma perguntinha. E a perguntinha é a seguinte, versículo 13. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, ele pergunta aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus agora quer fazer uma pesquisa de opinião e fala para os discípulos, do que vocês têm ouvido por aí? Que eu não fico ouvindo todo mundo. Jesus é interessante, né? Como se ele não estivesse sabendo, né? O que o povo está falando de mim? E aí o pessoal fala, uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é Elias, uns falam que é isso, tal. E aí então agora Jesus chega na pergunta importante. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Olha para cá agora, presta atenção numa coisa. Não que você já não esteja prestando atenção, você já está prestando atenção, mas presta atenção agora nisso aqui. Se Jesus perguntar para você, quem os seus colegas de trabalho dizem que Jesus é? Para a sua família, quem é Jesus? Para as pessoas que estudam com você, quem é Jesus? Para as pessoas para as quais você trabalha, quem é Jesus? Você sabe mais ou menos o que elas pensam sobre Jesus? Você sabe o que as pessoas que moram perto da sua casa pensam sobre Jesus? Agora a pergunta importante é ir para você. Quem ele é? Hoje a gente estava no carro, né? E aí, tirando as cartinhas, uma das cartinhas era quem é Deus para você? E aí, nós demos nossas respostas, né? Eu falei a minha, o pastor Jefferson falou dele, a Isa falou dele, a Keila falou dela também, cada um com a sua resposta. Quem é Jesus para você? Essa foi a pergunta de Jesus para os discípulos. Quem vocês estão falando que eu sou? Tá, a opinião deles, eles falam que eu sou João Batista, eles falam que eles são Elias, mas eles não andam comigo. E você? E para você, quem eu sou? E aí então Pedro, e eu acho muito legal Pedro, porque Pedro ele é corporativo. Pedro ele deve ser presidente de sindicato, se fosse nosso tempo. Porque ele responde tudo por todo mundo. Quando todo mundo lá, João, eu vou usar de novo João capítulo 6, porque é uma passagem interessante, porque Jesus fala, pessoal, se vocês quiserem ir embora, todo mundo foi embora, quiserem ir embora, vão embora. Aí o que acontece com Pedro? Não, Senhor, nós não vamos para lugar nenhum. E ele fala, nós não vamos para lugar nenhum, só que o texto dá muito a entender que Judas estava muito querendo ir embora. Porque Jesus fala, olha, se vocês quiserem ir embora, pode ir embora. Eu imagino Judas assim, ó. Aí Pedro, não, nós não iremos para lugar nenhum. Troca. Volta o Judas para lá. Porque Jesus fala, inclusive, depois, olha, Pedro, você está falando isso, que ninguém vai embora, que eu tenho a palavra de vida e tudo mais, mas um de vocês é o diabo. Um de vocês tinha que ter ido embora e não foi. E era o Judas, porque o Judas estava ali muito falando, não, eu vou embora. Que rolê errado. Eu vou embora. E aí, só que Pedro falou, nós não vamos para lugar nenhum, fica aí, pessoal. E aí fica o Judas lá. E agora a mesma coisa. Quem vocês falam que eu sou? Aí Pedro, eu respondo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele é sensacional.
A gente fala que ele é isso, que ele é impulsivo, que ele é não sei o que lá, mas é porque o que mais tem dados é sobre Pedro mesmo, né? E também é muito parecido com a gente também, porque a gente fala umas coisas bonitas num dia, fala uns negócios que não tem nada a ver no outro. A gente é assim também. A gente num dia está louvando Jesus e agradecendo, no outro dia a gente está praguejando. A gente é assim. Então, por isso, Pedro parece um pouquinho com a gente, ou muito. E aí Pedro fala, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito que te revelou. Pedro, ele é usado pelo Espírito, e Jesus fala isso agora. E aí Jesus diz, então, olha, você é o Pedro, e eu vou edificar a minha igreja, e agora preste atenção nisso. Jesus está dizendo, ele falou, eu vou deixar o sinal de Jonas. Jesus fala sobre isso. E ele diz que o sinal de Jonas era que ele iria ressuscitar. Agora Jesus vai falar o seguinte, eu estou começando, olha que sensacional isso aqui. Jesus vai dizer, Pedro, eu vou fundar uma igreja. Tem gente que pensa que Jesus e igreja são coisas antagônicas, contrárias. Tem até um livro, e esse livro até é um livro interessante, que fala, eles gostam de Jesus, mas não da igreja. E tem gente realmente que gosta muito de Jesus, mas não gosta da igreja. Mas eu devo dizer uma coisa para você, a igreja, toda errada como ela pode parecer, ela ainda assim é a ideia de Cristo. Foi Jesus quem fundou. E ele fala, eu vou começar uma igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou ler de novo e você fala um amém de verdade aí. Porque esse amenzinho aí não está rolando. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Amém. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estou começando uma igreja, e Jesus, olha o que Jesus disse. O primeiro sinal é de Jonas, eu vou ressuscitar. Agora eu vou edificar uma igreja. E quando ele fala as portas do inferno não prevalecerão, a gente tem a ideia dos demônios vindo e lutando contra a igreja. Mas não é apenas isso. Porque a palavra inferno, muito mais do que se referir à morada dos demônios ou algo desse tipo, até porque a morada dos demônios não é o inferno, a morada dos demônios é essa terra onde nós caminhamos e nós compartilhamos o mesmo espaço que eles. Não é lá, tem um lugar secreto de onde eles vêm. O inferno, no Novo Testamento, ele se refere, e no Antigo Testamento também, ao Seol, à sepultura, à morte que vence todos. E ninguém tem como vencer a morte. E agora Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu vou edificar uma igreja, e nada vai vencer. O pior inimigo que tem é a morte, porque a morte vai ceifar vocês, porque a morte vai matar cada um de vocês, mas a morte não vai vencer a minha igreja. Não tem nada que vai vencer a minha igreja. As forças do mal organizadas não vão vencer a minha igreja. Os demônios todos não vão vencer a minha igreja. Nada prevalecerá contra a minha igreja. Amém. E aí ele fala, dar-te as chaves do céu e do inferno, e aí tem uma tradução aí que é aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Essa tradução tem trazido alguns problemas para muitos, porque dá a ideia de que aquilo que a gente concorda aqui, o céu concorda junto com a gente, como se a gente tivesse poder de mover o céu, né? A gente faz um negócio assim, não, a gente combinou aqui que vai ser assim, aí o céu também combina junto com a gente. Mas a tradução que tem sido usada por muitos, e que talvez se adeque mais ao texto, é que diz o seguinte, o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Entende? O que ligar na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, é no céu que começa o movimento e não na terra. É o céu que dá a autorização e não a terra. Não é a igreja que diz como o céu funciona, é o céu que diz como a igreja funciona. E aí então diz, Jesus advertiu e foi lá os discípulos e foram embora e fala, a gente já combinou aqui que eu sou o Cristo, certo? Está tudo combinado? Todo mundo aceita? Quantos aqui aceitam que o que Pedro falou vale? Todo mundo levantou a mão, está todo mundo fechado, Jesus falou, então vamos embora agora. Mas não conta para ninguém. E eles vão embora, e agora vem a parte desafiadora. Que o Pedro agora, Jesus agora resolve falar o seguinte, então vamos conversar. Eu já falei para vocês não caírem na conversa dos fariseus. Eu já dei para vocês a ideia de que, olha, eu vou ressuscitar o sinal do Jonas. Lembra disso daí? Estou falando para vocês que eu estou começando uma igreja. Essa igreja vai ser imbatível. Beleza. Vocês já entenderam que eu sou o Messias prometido, o Cristo. Entenderam tudo isso? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora que vocês sabem que eu vou ressuscitar, agora que vocês sabem que eu sou o Cristo, agora que vocês sabem que eu vou começar uma igreja e nada vai parar essa igreja, eu tenho uma notícia para dar para vocês. A notícia que ele dá
é, versículo 21, eu serei levado para Jerusalém, para sofrer na mão dos principais, e eu serei morto. E ressuscitarei no terceiro dia. Eu vou morrer. A gente tem uma audição, até falei disso já uma vez, uma audição seletiva. A gente escuta só aquilo que a gente quer às vezes, né? Parece criança, né? Criança, você dá uma ordem e a promessa de um presente. Ela só ouve a promessa do presente. Às vezes a gente tem uma audição seletiva. E aí Jesus fala isso. Qual que é a reação de Pedro agora? Chama Jesus de canto. E olha o que diz, versículo 22, acompanha aí. Mateus 16, 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Ele acabou de falar, o Senhor é o Cristo. Que Cristo é esse que Pedro acha que precisa da reprovação dele? E ele chama Jesus de canto. Fala, não, Senhor, vem aqui, vamos conversar. Vamos conversar. Sabe, pai que tira a criança do meio dos amiguinhos? Vem aqui, nós vamos conversar. E aí ele fala o seguinte, Senhor, aí é que vem. Tem compaixão de ti mesmo. Isso, de modo algum, pode te acontecer. Esquece esse plano. Esse negócio de ir para Jerusalém e morrer não vai dar certo. E olha o que ele diz, tenha compaixão de ti mesmo. Tem misericórdia de você mesmo. E é a resposta de Jesus, arreda de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Jesus acabou de falar, Pedro, você recebeu uma revelação do Espírito. Agora o mesmo Pedro ouve, Pedro, você agora está sendo instrumento de Satanás. Presta bem atenção numa coisa aqui. Não é porque você é instrumento do Espírito hoje que você não pode ser instrumento de Satanás amanhã. Não é porque você às vezes é instrumento do Espírito na igreja que você não pode ser instrumento de Satanás na sua casa. Não é porque você é instrumento do Espírito na sua família que você não vai ser instrumento de Satanás no trabalho. Pedro é a prova disso. De que uma vez usado pelo Espírito não quer dizer que é só o Espírito que vai me usar para sempre. Pedro é a prova disso. De que da mesma boca que sai uma confissão maravilhosa, pode sair o pior dos conselhos. E isso deve ser um alerta para a gente, mas deve ser um alerta também para quando a gente ouve as pessoas. Para que você, quando ouvir as pessoas que vêm falar com você, você entenda isso. Que não é porque uma pessoa hoje fala para você conselhos do céu, que os conselhos dela sempre serão do céu. E não é porque uma pessoa hoje diz para você um negócio que é um conselho do inferno, que o conselho dela sempre será do inferno. Você precisa ter um filtro, e o filtro é a palavra. Como é que Jesus consegue discernir a hora que Pedro está sendo usado pelo Espírito e a hora que ele está sendo usado pelo diabo? Pela palavra. É a palavra. A palavra é o filtro que Jesus usa. Jesus, compreendendo a palavra, ele consegue entender. Ah, Pedro, o Espírito Santo te revelou. Agora Pedro fala, Senhor, tem compaixão de ti. O conselho de Pedro parece maravilhoso, gostoso, querido. E aí Jesus olha para ele e fala, pelo que eu sei da palavra, coisa de Satanás. Entende isso? Isso também, para a gente não se apegar muito às figuras humanas. Às vezes a gente abraça umas figuras, uns gurus, e a internet está cheia de gente que a gente apega como guru. E a gente começa a pegar tudo que essas pessoas falam como sendo verdade, sem filtrar nada. E a gente precisa entender que às vezes uma pessoa, um livro que você vai ler, um autor que você gosta, uma pessoa com vídeos que você gosta, essa pessoa que vai falar alguma coisa muito querida, ela vai falar algo maravilhoso para você hoje. E ele vai ser instrumento do Espírito na sua vida e Deus seja louvado por isso. Mas se amanhã ele falar alguma coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com a vontade de Deus, lembre-se, naquele momento, talvez ele esteja sendo instrumento de Satanás. Isso não quer dizer que você tem que rejeitar, porque não é isso que Jesus faz com Pedro. E é simplesmente a hora de você entender, essa mensagem não é para mim. Continuo respeitando o mensageiro, continuo achando o mensageiro tá ok, continuo gostando da mensagem que ele já me deu um dia, mas agora, essa mensagem de agora não é para mim. Só que tem que ter filtro. O problema é que a gente tem um monte de cristão que traz a Bíblia para passear na igreja, mas que não sabe que a Bíblia é filtro. Não tem contato com a palavra. Se você não tem contato com a palavra, que filtro que você está usando? Sua própria opinião. Suas próprias convicções. Sem contato com a palavra, o filtro que eu uso para discernir as coisas é a minha própria cabeça.
E agora Jesus vai chegar para Pedro e falar, Pedro, vai para lá. E aí então vem o discurso de Jesus, e eu termino com isso. Então disse Jesus aos seus discípulos. Presta atenção aí junto comigo em Mateus 16, versículo 24. Vamos ler esse texto junto? Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e retribuirá a cada um conforme as suas obras. E Jesus vai terminar dizendo, em verdade vos digo que há alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esse texto é um dos textos bem complicados do Novo Testamento, porque o que Jesus está querendo dizer sobre vir o Filho do Homem no seu reino? Alguns acreditam que Jesus está falando da sua ressurreição, outros acreditam que Jesus está falando do derramamento do Espírito Santo, que o derramamento do Espírito Santo faz com que aquilo que ele havia falado sobre a igreja, sobre uma igreja de portas abertas, sobre uma igreja que o inferno não pode parar, que a obra dessa igreja começa com o advento do Espírito Santo. Jesus sobe ao céu, mas essa igreja se torna morada e instrumento do reino de Deus através do descido do Espírito. Mas a nossa questão é um pouquinho anterior. É a resposta de Jesus. Pedro está dizendo para Jesus, Senhor, não vai nesse negócio de morrer. Se o Senhor sabe que vai para Jerusalém, o povo vai fazer você sofrer, vai falar de você e vai te matar, não vai para lá. Se preserva. E aí Jesus vai chegar para Pedro e vai falar, Pedro, se você quer seguir após mim, se você quer vir atrás de mim, essa é a vida de todo mundo, essa não é a vida do Cristo. E entenda isso, não é o Cristo simplesmente que tem uma vida de sacrifício, é todo mundo que quer seguir com Cristo. Cristo, em algum momento, Jesus, ele se desapega tão grandemente que ele é capaz de olhar para o destino dele, de cruz, de morte, de dor, e falar, tá bom, é para lá que eu vou. Jesus, ele não está mais preocupado com autopreservação, ele não está mais preocupado com sobrevivência, Jesus não está mais preocupado com as coisas do aqui e do agora, ele simplesmente está indo para lá, para a cruz. E ele vai dizer mais, quem quiser vir após mim, tem também que tomar a sua cruz, negar a si mesmo, e me seguir, e perder a vida. Essa é a mensagem do Evangelho que tem sido deixada de lado. Paulo vai falar sobre isso na experiência dele em 2 Coríntios capítulo 4, quando ele fala sobre ele. Quando Paulo fala sobre ele, ele diz algo muito duro. Qual é o problema? Que agora existe uma mensagem e a gente faz um monte de pregação e tem um monte de coisa que acontece nas igrejas por aí afora. E é campanha, e agora eu vou falar talvez se identifique alguma dessas igrejas aí na sua cabeça, e é campanha para isso, é campanha para aquilo. E é um monte de gente enchendo as igrejas. E nós também, muitas vezes, vindo até Deus, porque a gente quer sinal. A gente quer a nossa vida preservada, a gente quer a nossa vida cuidada. Só que aí, o conselho do Evangelho e o chamado do Reino de Deus é um chamado onde você desapega e não tem mais, a sua prioridade não é mais autopreservação. Não é mais cuidar do que é seu, não é mais olhar para o seu próprio umbigo, não é mais ficar simplesmente focado nos seus planos e nos seus projetos. Tudo isso a gente já levou para a cruz. Por que a gente tanto fica nessa onda de autopreservação, de cuidar daquilo que é nosso? Porque a gente tem medo de perder. Só que aí Jesus vai dizer o seguinte, aquele que perder a sua vida por amor de mim, encontrou a vida. Porque a vida não está nas coisas que Deus dá. A gente tem uma geração de cristãos, e o que preocupa, e eu trabalhando com adolescentes, eu vejo isso que tem me preocupado, não é simplesmente a geração de adultos cristãos, é a geração de adolescentes que esses adultos cristãos estão deixando. Porque são adolescentes que os pais, e eu estou falando lá de uma realidade que eu vejo, que os pais não querem que os filhos façam um projeto missionário. Os pais querem que os filhos ganhem dinheiro. Os pais querem que os filhos encham cada vez mais a casa com coisas e mais coisas. Os pais querem que os filhos tenham reconhecimento, que os filhos querem diploma, que os filhos tenham tudo isso. E você pode pensar, mas não está certo querer isso? Não.
Porque você deveria estar querendo, eu deveria estar querendo, e nós deveríamos estar querendo, já que a gente fala tanto que a gente quer o céu, a gente deveria estar preparando uma geração para viver para a glória de Deus, como tiver que viver. Se tiver que ter a melhor carreira e se gastar nessa carreira no pior lugar da terra, que ele vá. Se você tem um filho e o seu filho colocar na cabeça dele que ele quer morrer pelo evangelho, que ele vá e que ele morra. Você pode dizer, pastor, é fácil falar isso porque você não tem filho. Realmente, é fácil falar e por isso que eu estou falando. Mas é o que Jesus está dizendo. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4. Ele fala sobre ele, nós somos atribulados, mas jamais angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Eu levo no meu corpo o morrer de Cristo. E por que ele fala isso? Para que também a sua vida se manifeste, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte. Paulo está falando da experiência dele. Você acha que a Bíblia chegou nas suas mãos como? A Bíblia que você carrega nas suas mãos tem sangue na história dessa Bíblia. Tem morte na história dessa Bíblia. Você acha que o Evangelho chegou até você como? Porque um passarinho azul contou para os seus pais? Porque um anjo desceu do céu e falou para a gente como é que a gente tinha que ser? Não, alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço. E agora Jesus está falando, olha, para você seguir após mim, você vai ter que estar disposto a entregar tudo. E nada menos do que tudo vai valer. Só que a gente tem um esquema tão forte de autopreservação, que como eu falei no domingo, a gente inverteu, a gente passou a depender daquilo que Deus dá, mais do que do Deus que dá as coisas. E aí vem Jesus e fala, olha, se você quer vir após mim, você vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e perder a sua vida. Porque o que valerá o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E por que Jesus está afirmando isso para os discípulos? Lembra de como é que João falou da morte lembra como João falou da morte de Pedro? Porque Jesus estava anunciando para Pedro a maneira como ele iria morrer e glorificar a Deus. O que acontecia para essa geração de cristãos ter tanto desapego e se lançar, e abrir mão, e mudar a sua agenda, mudar as suas prioridades? Por quê? Porque olha bem, e pensa no seguinte, o que Jesus promete para a gente? A vida eterna. João capítulo 10, versículo 10 fala, o ladrão vem roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em plenitude. A vida em plenitude não está em ir para a praia, não está em ir para o Havaí, tirar uma foto olhando para o nada e colocar uma foto lá e hashtag pleno. Não é isso. A vida em plenitude não está em simplesmente ter uma casa segura. A vida em plenitude não está em simplesmente poder respirar fundo um ar puro de algum lugar por aí. A vida em plenitude é Cristo. A vida é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. Desde quando Cristo chegou na sua vida, a vida em plenitude começou. Se Ele trouxe a vida para você, eu pergunto, o que esse mundo pode tirar de você? Tudo e ao mesmo tempo nada. Porque se Ele não pode tirar Cristo de você, Ele não pode tirar nada. Tem uma frase que diz que quem tem Jesus e tem tudo, não tem mais do que quem tem Jesus e não tem nada. Entendeu? Quem tem Jesus e tem todas as coisas desse mundo, não tem mais do que aquele que tem Jesus e não tem nada. Porque Jesus é tudo aquilo que pode ser tido. Porque tudo o resto, o túmulo vai levar. Tudo o resto, contra todo o resto, o inferno vai prevalecer. Contra todo o resto, o inferno vai prevalecer. Não há nada que você tenha hoje nas suas mãos que o inferno não vá tragar. Só uma coisa que o inferno não vai levar de você. A vida que Cristo te deu. Você tem vida em Jesus. E é disso que Jesus está falando para os discípulos. Por que Jesus não tinha medo da cruz? Porque Jesus não tinha medo do sofrimento?
Por que Jesus não cortou a volta de Jerusalém? Porque ele sabia que os homens podiam tirar, sofrer, fazer ele sofrer, matá-lo, mas a vida já era dele, ele já era a vida. E ele agora comunica essa vida para a gente também. O que Jesus está dizendo para mim e para você hoje, nesse dia, que eu nem lembro que dia que é hoje. Dia 22 de maio, quarta-feira. Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? Que de alguma maneira, Ele quer te libertar de todo o esquema de autopreservação. E Ele está dizendo para você, você não precisa mais preservar a sua vida, porque eu preservo a sua vida. Lembra que eu falei? Você não precisa mais ficar ansioso. Fique ansioso pelo reino. Mas o que Ele está dizendo para você, não está falando para você abrir mão, não, então vou parar de trabalhar. Não, não é isso não. Continua trabalhando aí. Amanhã, cedo, firme e forte. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você é que se em algum momento seguir a Jesus custar muito caro, pague o preço, porque esse mundo só pode tirar de você coisas que o túmulo vai levar. Ele não tem como tocar na vida que já está assegurada em Cristo Jesus. Não tem. É sua, é em Cristo. O que dá para fazer? Parar de olhar para a gente mesmo, parar de olhar para as nossas próprias convicções, parar de olhar para os nossos próprios projetos, para os nossos próprios medos, olhar para o Cristo e falar, se o Cristo não fugiu da cruz, eu não vou fugir da cruz também. Eu falei hoje a respeito dos pais, eu falei porque eu não sou pai, mas quando eu falei, entenda bem, o que eu estou dizendo é que em algum momento, e eu creio muito nisso, em algum momento, a geração que nós estamos criando, de crianças e adolescentes, eles terão que fazer aquilo que a nossa geração não está dando conta de fazer. Eles terão que terminar uma obra que a gente não deu conta de terminar. E eu acho que de vez em quando tem alguns mais velhos que falam, a igreja no passado era isso, era aquilo e tudo mais. Se a igreja do passado fosse tão boa, a igreja do futuro não precisaria ter chegado. Já teria tudo resolvido. Então a prova de que a igreja do passado, por mais gloriosa que já não foi tão boa assim, é o que a gente está aqui ainda, tentando ser igreja ainda hoje. Em algum momento, vai precisar dessa geração que fale como Paulo. Carregamos em nós o morrer de Jesus. Como os irmãos morávios, que se vendiam jovens, 18, 19, 20 anos, que foram reavivados pelo Espírito Santo e se vendiam como escravos para poder pregar o evangelho para os escravos. Viveram e morreram como escravos, para que os escravos na Índia pudessem conhecer o poder de Cristo. A gente vai precisar de uma próxima geração dessa também. Então, quando eu digo isso, é porque se não forem seus filhos, serão os filhos de quem? A gente vai ouvir uma última música. E essa música, ela fala sobre isso. Sobre não olhar mais para a gente, mas olhar para o Cristo. Olhar para aquilo que Cristo fez. Porque quando você tirar os olhos de você e olhar para Jesus, você vai ganhar motivos de continuar confiando, de continuar caminhando, mesmo que essa caminhada custe muito. Não tem ninguém aqui que já não tenha pagado algum preço. Mas não tenha ninguém aqui que já tenha pagado o preço completo. Ainda vai custar mais. Só que você já tem a vida. O que é possível tirar de você? Nada. Essa música é uma preciosidade. Quando eu olho para mim, eu não vejo nada. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo condição de continuar caminhando, eu vejo condição de continuar persistindo, eu vejo e ouço esse convite de alguém que está me chamando para confiar e ele é digno de confiança. Eu quero convidar você a orar, porque hoje Jesus está dizendo para você que se você quer seguir, caminhar após Ele, você tem que saber que não adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. E se você perder a sua vida por amor de Cristo, você acabou de encontrar.
Eu não sei quanto ainda vai custar para a gente o seguir a Cristo. Mas hoje a gente vai dizer para Ele, como Pedro falou lá em João capítulo 6, Senhor, só o Senhor tem palavras de vida e nós vamos continuar contigo. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Soberano Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. E hoje nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela revelação que há de um Cristo que nos ama, que se importa conosco e que nos chama para uma vida, sim, de sacrifício e abnegação, mas que nos chama para essa vida após já nos ter dado tudo aquilo que nós precisamos, que é a vida eterna. Não é uma vida eterna que está por vir, é uma vida eterna que já começou, porque o Senhor já chegou na nossa vida e as certezas que o Senhor traz junto já estão em nós. A certeza de que nós não estamos sozinhos, a certeza de que nós seremos constantemente amparados, a certeza de que as dores desse mundo elas não têm a palavra final, a certeza de que não há nada nesse mundo que possa tirar de nós o Cristo Jesus que reina no nosso coração, a certeza que nós temos que nem mesmo a morte pode ir contra nós. Nós queremos te agradecer, porque Cristo chegou, se assentou no trono do nosso coração e nos deu todas essas garantias. Ensina-nos a confiar nisso, Pai. Ensina-nos a confiar, de tal maneira que o nosso coração experimente a tranquilidade. De tal maneira que a gente seja, como Paulo falou, atribulados, mas não angustiados. Que a gente fique perplexos às vezes, assustados, mas sem jamais perder a esperança. Que sejamos até mesmo perseguidos, mas que isso jamais nos desanime. Que a gente carregue em nós, até mesmo se for necessário morrer do Cristo, para que na vida das outras pessoas também seja anunciada através da nossa vida a vida do Cristo, a vida de Jesus e a vida eterna em Ti. Pai, nós pedimos ao Senhor que nos ensine a confiar cada vez mais no Rei e cada vez menos nas bênçãos que o Senhor nos dá. Ensina-nos a ser cada vez mais agradecidos, mas cada vez menos dependentes daquilo que o Senhor nos oferece. Não porque nós não queremos as Tuas bênçãos, nós queremos, precisamos, mas mais do que isso, nós queremos a nossa fé toda construída e depositada na certeza e na estabilidade do Teu caráter. Que a constância de quem o Senhor é, produz em nós uma fé constante também. Nós rogamos isso, em nome de Jesus Cristo, aquele que é o Rei do reino de Deus. Amém, Senhor.